Toques que salvam a alma e a vida. É o tema que eu trago para o culto de hoje e está referenciado em Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 42. Esse texto do Evangelho de Marcos diz assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, irmã Maria, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Pois bem, Pietro Natan, ninguém gosta dos problemas, ninguém os deseja. Porém, eles nos atacam antes que nós damos conta. Quem não deseja uma vida livre de doenças, de conflitos, de dor e de ódio? Chegamos a pensar que esse paraíso terrestre se pode conseguir com esforço coletivo, com a vontade da sociedade. Mas desde a origem da humanidade se espera e isso não chega. Em nossos dias, vivemos tempos de trevas. As instituições, sobretudo a Igreja, tida como povo de Deus, enterra a sua esperança nos vai e vem da política ou nos avanços da ciência. Sempre que tem eleição, é aquela dificuldade, não é? Porque tem crente que até briga, porque ele acha que o político vai resolver todos os problemas, não é, da face da terra. Inclusive o político, ele vai defender Deus, como se Deus dependesse de ser humano, político ou não político, não é, para defender a sua obra. Deus se defende por si só, porque Ele é Deus. Os evangelhos registram os alertas de Jesus de que as aflições são inerentes aos seres humanos e que é preciso enfrentá-las com dignidade, nos espelhando em Jesus que venceu o mundo. A falta de bom ânimo faz com que a vida, para muitas pessoas, seja uma verdadeira confusão e uma constante tragédia diante dos problemas sociais, econômicos, de saúde, etc. A lepra é um tipo de aflição, é uma doença de pele descrita nos capítulos 13 e 14 de Levítico e que é o mesmo flagelo que hoje se conhece pelo nome de hanseníase, doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A doença afeta a pele e os nervos, podendo causar incapacidades permanentes. São 12 casos de lepra os mencionados no Novo Testamento. No caso que tomei como referência, Marcos capítulo 1, versos 40 ao 42, é interessante a presença de um toque que salva a alma e a vida. Naquela época, as pessoas que se contaminavam com a lepra eram segregadas, separadas da sociedade. Elas não podiam frequentar os locais públicos e viviam longe de suas famílias e das demais pessoas, garantindo que ninguém inadvertidamente as tocasse. No entanto, Jesus vai ao local considerado imundo pela sociedade e muitas pessoas o seguem. É quando um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero,
você está curado. No mesmo instante, aquela pele tudo enrugada ficou limpa como a pele de uma criança, e aquele moço, aquele homem, aquela pessoa ficou curada da lepra. Jesus é a fonte de todo bem, a fonte do amor. Por essa razão, ele não tem ódio, não tem preconceito, não está preso aos dogmas humanos da religião, não condena, não amaldiçoa, não fala mal, não desumaniza e não tenta matar a gente. Contrariando o que a sociedade e muitas pessoas religiosas, até irmã Francisca, pregam, Jesus, ele ama você. Foi torturado e morto como o Cordeiro de Deus e quer salvar você. Quer te trazer para a família dele, para a família de Deus. Jesus não quer excluir, expulsar ninguém. Ao contrário, ele quer congregar, ele quer trazer você para perto dele. Portanto, Jesus nos amou primeiro e de tal maneira que morreu numa cruz para que a gente tenha, mesmo com as tragédias da vida na terra, a paz que alimenta, como eu cantei, a paz que sustenta, que valoriza a vida humana, a paz com Deus e de Deus. Não se trata essa paz daquela que o mundo tenta nos oferecer, que tenha havido ou possa haver na existência humana. Eu estou dizendo de uma paz, que é a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Aleluias. Sendo assim, eu entendo e afirmo a você que é um erro negar as tragédias, as dificuldades, como nós tivemos no tempo do coronavírus, crentes negando que a doença existia, andando sem máscara e fazendo irresponsabilidade, e muitas pessoas pagaram com a vida, perderam as suas vidas. Então é um erro a gente negar as tragédias, as calamidades que estão aí, estão patentes aos nossos olhos, sobretudo nesse tempo de informações instantâneas. Antigamente você tinha um problema do outro lado do mundo, às vezes a gente não ficava nem sabendo. Agora você liga a televisão, né, você assiste ao vivo, ué? Não tem como dizer não é. Assiste ao vivo, vê lá a tragédia, vê a dificuldade. Contudo, conforme esse modelo demonstrado e usado por Jesus, bom ânimo diz respeito a enxergar os problemas como sendo convites à esperança, a acreditar, a crer na boa e perfeita ação de Deus no sentido de nos tornar pessoas boas e vencedoras, como demonstrado por meio da vida e obras de Jesus. Veja que Jesus, irmã Luísa, mesmo sendo torturado, mesmo sendo crucificado, assassinado, mataram ele na cruz do Calvário, irmã Francisca. Era para ele ficar revoltado, dizer, não, eu vou usar o meu poder, que eu vou fulminar todo esse povo aí agora. Foi o contrário, não é? Ele usou o poder, a graça para salvar o mundo inteiro, não é? Então esse é o modelo. Diante da minha dificuldade, diante do meu problema, ainda que eu esteja na enfermidade, não é? Ainda que eu esteja à beira da morte, eu não tenho que amaldiçoar a vida, eu não tenho que amaldiçoar ninguém. Eu tenho que aproveitar a oportunidade para permitir que aquele rio que está dentro de mim, não é, que é a presença de Deus, irrigue a vida de todas as pessoas. Eu abro um parêntese que eu lembrei aqui na época da pandemia. Eu li um testemunho de um médico. Ele disse que ela atendeu um senhor, intubou um senhor, e o senhor morreu. E aí ele disse assim, irmã Francisca, que ele é médico há muitos anos, mas naquele dia
quando ele viu aquela pessoa em estado assim grave. Ele, que era médico, sabia, o homem estava conversando, enfim, mas ele sabia porque mediu ali a saturação da pessoa e falou: olha, teremos que entubá-lo. E aí foi conversar com esse senhor. Aí o médico disse que ele serenamente ouviu. Aí o médico explicou, falou para ele, e disse que ele falou: sim, eu entendo a gravidade, não tem problema não, vamos fazer o procedimento. Olha só, irmão Francisco, vamos fazer o procedimento. Eu só quero conversar com os meus filhos, com a minha família. Aí providenciaram uma videoconferência, né, como fazia. E aí diz que o médico ficou olhando, ele conversou com a família, orientou todo mundo a não desistir, não é? Explicou, falou dos bons exemplos que ele tinha, não é? E aí despediu da família. E aí a família, aquela coisa: não, você vai vencer, não, que é o que a gente faz, né? Deus vai te tirar dessa. Mas ele tinha certeza que ele não voltaria. Aí, antes de entubar, o médico terminou ali o procedimento, foi conversar com ele. Aí ele disse que o médico pegou na mão, ele pegou na mão do médico assim, apertou, olhou bem dentro dos olhos do médico, deu um sorriso e falou: foi muito bom viver. E falou para o médico: pode entubar. Aí o médico disse que ele já saiu dali tendo a certeza que o homem não voltaria. E terminou o plantão dele. Ele disse que entrou dentro do carro e ficou por várias horas pensando e chorava. Aí ele disse que foi para casa, não conseguiu nem descansar, dormir naquele plantão. Quando voltou, aí a notícia é que o homem havia morrido. Deus tinha levado aquela pessoa. E ele disse: olha, eu já assisti inúmeras mortes durante todo esse tempo que eu sou médico, mas essa, eu não sei porquê, que mexeu comigo. Aquele homem, quando ele pegou na minha mão, ele transmitiu uma paz que eu nunca senti na minha vida. Isso é Deus. Quando nós falamos da paz, é isso. Ainda que morra, como disse Jesus, se crê em mim, viverá. Então, como uma pessoa boa e vencedora, que acredito, creio e vivo essa paz de Deus na minha vida, pastora Ruth, eu lhe orientarei a partir de agora sobre mais um toque que salva a vida. Sabe por quê? Anualmente, no dia 17 de novembro, que é hoje, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Data que deu origem ao movimento Novembro Azul, que teve início em 2003 na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. No Brasil, morrem, pastora Ruth, cerca de 40 homens por dia devido ao câncer de próstata, além de cerca de 3 milhões que vivem com a doença. É a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. Só aqui em Nova Esperança, recentemente, de pessoas que a gente conhece, 2 pastores faleceram devido a essa enfermidade. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, então esse é o problema. Quando alguns sinais, que são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen, começam a aparecer, já é tarde demais. Então, normalmente, um homem que é preconceituoso, não é? Aquela religiosidade que não tem nada a ver com Jesus, não é? Que ninguém me toca, eu não vou no médico, Jesus me cura, deixa no óleo e não sei o quê. Então, quando ele apresenta o problema,
Então, cerca de 95% dos tumores já estão assim muito avançados e não tem muito o que fazer, dificulta a cura. Então a pessoa vai ter uma morte, infelizmente, dolorosa, com dificuldade, porque tem todo um incômodo que poderia ter sido evitado se tomasse alguns cuidados. Os fatores de risco, irmã Loiara, para a doença são histórico familiar de câncer de próstata. Então, se eu tenho um pai, um irmão, um tio que teve o problema, eu preciso me cuidar muito mais cedo. A raça, homens negros, por exemplo, pretos como eu, o Natan, enfim. Então você precisa se cuidar mais cedo, não pode ficar aguardando. Então nós sofremos maior incidência desse tipo de câncer. E obesidade. Então precisa a pessoa cuidar, com essa coisa do gordinho, enfim. Então tem que cuidar, porque a obesidade ela traz problemas para a nossa vida, dentre eles, no caso do homem, essa dificuldade. A prevenção é fundamental, portanto, pois a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Por essa razão é tão importante como o toque de Jesus que salvou a vida deste leproso. Mesmo na ausência de sintomas, o homem não está sentindo nada. Mas se ele é uma pessoa a partir de 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem esses fatores, precisa procurar o urologista para conversar e realizar o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e fazer um outro exame, que é o exame de sangue antígeno prostático específico, conhecido como PSA. Jesus tocou-me e salvou-me a alma e a vida, e por gratidão, e para que eu tenha uma vida longa na terra, junto aqui com os irmãos, com a minha mãe, com os meus netos, não é? Com a graça de Deus na minha vida, é que, sem preconceitos e complexos machistas, eu me permito ser tocado sempre que necessário pelas pessoas que estudaram e estão preparadas para me auxiliar no cuidado com a minha saúde e no prolongamento da minha vida. Eu comecei a fazer os exames há 20 anos, com 36 anos de idade aproximadamente, quando me submeti a uma cirurgia de vasectomia e orquiectomia bilateral. Aí eu vou explicar. A vasectomia é um procedimento cirúrgico que impede a gravidez, um método contraceptivo definitivo para homens. Na época, devido a um dos meus testículos ter se atrofiado por conta de uma infecção em consequência de um cálculo renal, decidi aproveitar a vasectomia e realizar a orquiectomia bilateral, que resultou na remoção de um dos testículos. Se os toques de Jesus salvam a alma e a vida, esses toques humanos salvam a vida. Sendo assim, não se abata diante das aflições, dos problemas, das enfermidades. Especialmente se você é homem. Quem sabe você está ouvindo essa homilia, esse sermão, e você está diagnosticado. Às vezes demorou para procurar o médico e está numa situação difícil, a sua situação, não é? Não permita perder a sua vida oferecendo ao ódio, à desinformação, ao preconceito. Procure e converse sempre com o seu urologista sobre o câncer de próstata. Tire as suas dúvidas, se liberte dos preconceitos, pois a detecção e o tratamento precoce podem salvar a sua vida. Toques que salvam a alma e a vida. Feito o dever de casa, de se cuidar,
por meio da prevenção contra o câncer de próstata, se mesmo assim as aflições vierem sobre você, se mesmo assim você ficou doente, eu quero te dizer que há uma formidável esperança para você. Não se desespere. Confie em Jesus. Ele foi quem disse: no mundo tereis aflição, mas as enfrentem com bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, procure saber mais sobre Jesus, seja na saúde ou na sua enfermidade. Tire as suas dúvidas e ancore em Jesus, coloque em Jesus a sua esperança de vida. Jesus é quem nos oferece e nos dá, por amor, o seu Espírito Santo, que nos toca profundamente, salva a nossa alma e nos guarda do mal. Ele diz: eu quero, fique curada. A pessoa que crê em mim, ainda que esteja morta, viverá. São as palavras de Jesus para a sua vida nessa noite.